Você já parou para pensar que algo tão simples e aparentemente saudável quanto uma fruta poderia estar silenciosamente aumentando seu risco de um derrame? É uma pergunta que pode parecer chocante. Eu sei, mas imagine a cena: você acorda um dia e, de repente, não consegue mover um braço, ou as palavras simplesmente não saem com clareza. O medo de perder sua independência, sua capacidade de cuidar de si mesmo e desfrutar da vida com seus entes queridos é uma realidade assustadora. Não é mesmo? Muitos de nós, especialmente depois dos 60, nos esforçamos para comer de forma saudável, escolhendo alimentos que acreditamos serem os melhores para o coração e o cérebro. Alimentos que nos prometem vitalidade e longevidade. Mas e se eu lhe dissesse que, para algumas pessoas, certos hábitos alimentares, incluindo o consumo de 5 frutas específicas, podem ser uma verdadeira bomba relógio para a saúde do seu cérebro, elevando o risco de um AVC da noite para o dia, sem que você sequer perceba neste vídeo? Vamos mergulhar fundo no que um renomado neurocirurgião tem alertado sobre essas frutas. Não se trata de eliminá-las completamente da sua vida ou de viver com medo de cada mordida. Longe disso, o objetivo é empoderar você com o conhecimento necessário para entender os perigos ocultos e, mais importante, como evitá-los, para que você possa continuar desfrutando de uma vida plena, ativa, com sua mente afiada e seu corpo saudável, livre do fantasma de um derrame. Fique comigo até o final, pois o último ponto pode ser o mais surpreendente e o mais crucial para a sua saúde, revelando um risco que a maioria das pessoas simplesmente desconhece. Talvez você esteja pensando, mas frutas são saudáveis. E sim, em sua maioria são uma dádiva da natureza, repletas de vitaminas, minerais e fibras essenciais para o nosso bem-estar. No entanto, o que muitos não sabem é que algumas, sob certas condições e para determinados indivíduos, podem ser verdadeiras armadilhas silenciosas, especialmente para a saúde vascular e cerebral. E é exatamente isso que um neurocirurgião renomado, que lida diariamente com as consequências devastadoras de acidentes vasculares cerebrais, deseja que você saiba. Vamos começar com a primeira dessas frutas, uma que muitos consideram exótica, refrescante e deliciosa, mas que esconde um perigo real para um grupo específico de pessoas que, infelizmente, cresce a cada dia sem saber desse risco: a carambola. A carambola, com seu formato estrelado e sabor agridoce. É uma fruta tropical bastante popular no Brasil e em outras partes do mundo. Ela é frequentemente consumida in natura, em sucos ou até em saladas de frutas, para uma grande maioria das pessoas com rins saudáveis. A carambola é inofensiva e pode ser apreciada com moderação. O problema surge quando os rins não estão funcionando plenamente. A carambola contém substâncias como a caramboxina, uma neurotoxina, e também ácido oxálico, em indivíduos com função renal normal. Essas substâncias são rapidamente filtradas e eliminadas do corpo, no entanto, se os seus rins já estão comprometidos, mesmo que seja uma condição leve e ainda não diagnosticada. A caramboxina e o ácido oxálico podem se acumular no organismo, atingindo níveis tóxicos. Imagine uma pessoa que, talvez, já viva com alguma condição renal crônica leve, muitas vezes sem nem saber, pois os sintomas podem ser sutis ou inexistentes nas fases iniciais. Ela vê a carambola no mercado, linda, brilhante, e pensa: que fruta exótica e saudável vou experimentar? O que essa pessoa não sabe é que, para ela, essa fruta pode ser veneno puro. Os sintomas dessa toxicidade podem variar de soluços persistentes, confusão mental, fraqueza, até convulsões e, em casos mais graves, coma. Uma convulsão, por si só, já é um evento neurológico sério que pode,
em indivíduos vulneráveis ou com outras condições de risco. Precipitar um acidente vascular cerebral ou agravar um problema cerebral pré-existente. O neurocirurgião vê de perto o impacto de toxinas no cérebro. E a caramboxina é uma delas, atuando diretamente no sistema nervoso. Por isso, a recomendação é clara e categórica se você tem qualquer grau de doença renal, seja ela crônica ou aguda, ou se já teve algum problema renal no passado. A carambola deve ser evitada a todo custo. É crucial consultar seu médico regularmente para verificar a saúde dos seus rins, especialmente à medida que envelhecemos, pois a função renal pode diminuir naturalmente com a idade, tornando-nos mais suscetíveis a esse tipo de toxicidade sem que saibamos. A carambola é um exemplo claro e assustador de como uma fruta aparentemente inofensiva pode ser um risco enorme para condições específicas, exigindo um nível de alerta que muitas vezes subestimamos. Mas agora, vamos falar de outra categoria de frutas, muito populares e consideradas energéticas por muitos, mas que podem ser verdadeiras bombas de açúcar para o seu sistema vascular, especialmente quando consumidas sem moderação. Estou falando das tâmaras e outras frutas secas. Você já notou como as tâmaras são incrivelmente doces? Uma mordida e parece que você está comendo um doce concentrado. Isso acontece porque, ao secar a fruta, toda a água é removida, e o que sobra é uma concentração enorme de açúcares naturais. Pense em uma uva. Ela é deliciosa e tem seu dulçor. Agora pense em uma uva passa. É muito mais doce. Certo. O mesmo princípio se aplica a damascos, ameixas, figos secos e, especialmente, as tâmaras, que são campeãs de doçura e concentração de açúcar. Enquanto uma fruta fresca tem volume e água que ajudam a preencher o estômago e diluir o açúcar. Nas frutas secas, a fibra ainda está lá, mas a concentração de açúcares é altíssima por porção. Para quem tem diabetes tipo 2, ou mesmo quem está naquela fase de pré-diabetes, onde o corpo já não lida bem com picos de açúcar. Consumir tâmaras e frutas secas em grande quantidade é como jogar gasolina no fogo de um problema já existente. O açúcar dispara rapidamente na corrente sanguínea, causando um pico glicêmico acentuado. Isso força o pâncreas a trabalhar em dobro para liberar insulina. E com o tempo, essa sobrecarga pode levar à resistência à insulina, onde as células do corpo já não respondem bem à insulina. Esse cenário de açúcar elevado e constante na corrente sanguínea é extremamente prejudicial aos vasos sanguíneos. Ele promove a inflamação, danifica as paredes das artérias e acelera o processo de aterosclerose, que é o endurecimento e estreitamento das artérias devido ao acúmulo de placas de gordura. A aterosclerose, por sua vez, é um dos principais fatores de risco para doenças cardiovasculares, incluindo o infarto e, crucialmente, o acidente vascular cerebral. Muitas pessoas acreditam que, por serem naturais, as frutas secas podem ser consumidas livremente, até mesmo como um lanche saudável em dietas. No entanto, é fundamental tratá-las com a mesma cautela que você trataria um pedaço de bolo ou um biscoito açucarado, especialmente se você está monitorando seus níveis de açúcar no sangue. A moderação é a palavra-chave aqui. Se você gosta muito de tâmaras ou outras frutas secas, tente combiná-las com uma fonte de proteína ou gordura saudável, como algumas nozes ou um pouco de pasta de amendoim. Isso ajuda a desacelerar a absorção do açúcar e minimiza o pico glicêmico. E, claro, sempre dê preferência às frutas frescas sempre que possível, pois elas oferecem mais água e volume, o que contribui para a saciedade e um controle mais eficaz dos níveis de açúcar no sangue. Entender o impacto do açúcar concentrado é fundamental para proteger suas artérias e,
consequentemente, o seu cérebro de um derrame. Entender o impacto do açúcar concentrado é fundamental para proteger suas artérias e o seu sistema cardiovascular de forma geral. Mas a próxima fruta em nossa lista nos leva a uma área completamente diferente, de risco, a interação com medicamentos que muitos de nós tomamos diariamente para a saúde do coração. Para controlar a pressão ou o colesterol, é um risco invisível, mas potencialmente devastador. E um neurocirurgião alertaria especificamente sobre isso, pois pode levar a complicações sérias que afetam diretamente o cérebro. Estou falando da toranja, a toranja, ou grapefruit. É uma fruta cítrica conhecida por seu sabor amargo e por ser rica em vitamina C e antioxidantes. No entanto, o que a torna perigosa para algumas pessoas é a presença de compostos chamados furanocumarinas. Essas substâncias têm a capacidade de inibir uma enzima crucial no nosso corpo, localizada principalmente no intestino e no fígado, chamada CYP3A4. Essa enzima é a responsável por metabolizar, ou seja, quebrar e eliminar, uma vasta gama de medicamentos da nossa corrente sanguínea. Imagine que você está tomando um medicamento importante para controlar o colesterol, como uma estatina, por exemplo, simvastatina ou atorvastatina, ou um remédio para pressão alta, como um bloqueador de canal de cálcio como anlodipino ou nifedipino, muitos de nós. Depois dos 60 já fazemos uso contínuo desses medicamentos para manter a saúde do coração e prevenir eventos como infartos e derrames. Você acorda de manhã, toma seu remédio e, para acompanhar um café da manhã saudável, decide beber um delicioso suco de toranja, ou come a fruta fresca, o que pode parecer uma escolha excelente para a saúde. Na verdade, pode estar transformando seu remédio em uma dose perigosa. Quando você consome toranja, as furanocumarinas inibem a enzima CYP3A4. Isso significa que seu corpo tem muito mais dificuldade em metabolizar o medicamento. Consequentemente, o remédio permanece no seu sistema por muito mais tempo e em concentrações muito mais altas do que o esperado. É como se você estivesse tomando uma dose muito maior do que a prescrita pelo seu médico, sem saber. As consequências podem ser graves, no caso das estatinas. Níveis elevados no sangue podem causar dores musculares severas, fraqueza e até mesmo danos hepáticos para medicamentos de pressão alta. O resultado pode ser uma queda perigosa e súbita da pressão arterial, levando a tonturas, desmaios e aumentando o risco de quedas, que podem causar traumatismos cranianos. Outros medicamentos afetados incluem alguns anticoagulantes, medicamentos para arritmias cardíacas como a amiodarona e até mesmo alguns imunossupressores. No caso dos anticoagulantes, a interação pode aumentar o risco de sangramentos, incluindo sangramentos cerebrais, que são um tipo de AVC hemorrágico, extremamente perigoso. O neurocirurgião lida com os resultados desses sangramentos e entende a gravidade de uma interação medicamentosa tão silenciosa. Por isso, a regra de ouro é: se você está tomando qualquer medicamento de uso contínuo, especialmente para o coração, pressão arterial, colesterol ou para diluir o sangue, você deve conversar com seu médico ou farmacêutico sobre a possibilidade de interação com a toranja. Muitas vezes, a recomendação será para evitar completamente a toranja e seus produtos sucos, geleias enquanto estiver em tratamento. É um risco que simplesmente não vale a pena correr. Considerando as consequências potencialmente devastadoras que podem afetar diretamente sua saúde cerebral. A toranja é um lembrete poderoso de que nem tudo o que é natural interage bem com nossos medicamentos. E o conhecimento dessa interação
pode literalmente salvar sua vida. Agora, vamos falar de uma fruta que é um verdadeiro símbolo do Brasil, amada por muitos e vendida em cada esquina, especialmente no verão, seja na praia ou nas lanchonetes. Mas, e aqui está o ponto crucial, quando preparada de certas maneiras, pode se tornar uma armadilha açucarada que impacta sua saúde vascular de forma significativa. O açaí. Açaí é, por natureza, uma superfruta, as bagas de açaí, in natura e sem adição de açúcares. São incrivelmente ricas em antioxidantes, fibras e até mesmo gorduras saudáveis. Como o ômega 9, elas têm um baixo teor de açúcar natural e são fantásticas para a saúde cardiovascular e geral. O problema. E aqui reside o alerta do neurocirurgião. Não é a fruta em si, mas como o açaí é popularmente consumido no Brasil e em muitos lugares, pense na tigela de açaí que você encontra em uma sorveteria, em um quiosque na praia ou mesmo em algumas casas de suco. Ela não vem apenas com a polpa pura do açaí. Na esmagadora maioria das vezes, essa polpa é batida com uma generosa porção de xarope de guaraná, que é, essencialmente, puro açúcar. E não para por aí. Muitos de nós adicionamos mais açúcar refinado, leite condensado, caldas de frutas artificiais, granola açucarada, pedaços de chocolate e por aí vai. O que era uma fruta saudável, de repente, se transforma em uma sobremesa altamente calórica e carregada de açúcares adicionados. É fácil cair na armadilha de pensar que, por ser açaí, é sempre uma escolha saudável. Mas se a sua tigela de açaí tem mais açúcar do que um refrigerante ou um bolo, o benefício antioxidante e nutricional da fruta pura se perde rapidamente frente ao estrago que o excesso de açúcar faz no seu corpo. O consumo frequente e em grandes quantidades de açaí nessas versões açucaradas leva a picos rápidos e repetidos de glicose no sangue. Essa montanha-russa de açúcar contribui para a inflamação crônica, o ganho de peso, especialmente na região abdominal, o desenvolvimento de resistência à insulina e TAs, em última instância. Aumenta drasticamente o risco de desenvolver diabetes tipo 2, todas essas condições, inflamação, obesidade, diabetes, são poderosos fatores de risco para doenças cardiovasculares, incluindo o endurecimento das artérias e o aumento da pressão arterial, o que, por sua vez, eleva a probabilidade de um acidente vascular cerebral. A dica prática para quem ama açaí e não quer abrir mão dele é simples, mas poderosa. Opte pela polpa de açaí pura e sem açúcar, ao preparar em casa ou pedir em um estabelecimento. Certifique-se de que não há xarope de guaraná ou açúcares adicionados. Se quiser adoçar, use pequenas quantidades de frutas frescas de baixo índice glicêmico, como morangos ou mirtilos, ou uma fatia fina de banana. Adicione sementes de chia, linhaça ou castanhas para aumentar o teor de fibras e gorduras saudáveis, o que ajuda a controlar a absorção do açúcar natural e aumenta a saciedade. Leia os rótulos. Muitos açaís congelados no mercado já vêm pré-adoçados. Açaí é um alerta sobre os perigos ocultos em alimentos saudáveis, que são processados ou preparados de maneiras que os transformam em vilões para a saúde. Agora, vamos abordar a quinta e última fruta na nossa lista. Uma fruta universalmente amada, consumida diariamente por milhões de pessoas e famosa por ser cheia de energia e potássio. Para a maioria, ela é um alimento excepcional, mas para algumas pessoas, sob certas condições médicas, pode se tornar um problema sério para o coração e o cérebro. A banana. A banana é, sem dúvida, uma das frutas mais populares e acessíveis em todo o mundo. E no Brasil, ela é um pilar da dieta de muitos. Ela é amplamente elogiada por seu alto teor de potássio, um mineral essencial para a saúde do coração.
para a regulação da pressão arterial e para o bom funcionamento dos nervos e músculos. E, de fato, para a vasta maioria das pessoas. O consumo de banana é altamente benéfico e recomendado. O neurocirurgião, no entanto, faria questão de avisar um grupo específico aqueles com problemas renais e quem toma certos medicamentos. A questão aqui não é o potássio em si, que é vital para nosso suor, para nossa saúde. O problema surge quando o corpo não consegue processar e eliminar o excesso de potássio de forma eficiente, levando a uma condição chamada hipercalemia, que significa níveis perigosamente altos de potássio no sangue. Isso acontece principalmente em duas situações. A primeira é para indivíduos com doença renal, se os seus rins não estão funcionando bem, seja por uma condição crônica ou por alguma disfunção temporária. Eles têm dificuldade em remover o excesso de potássio do corpo. E certos medicamentos, como os inibidores da ECA, enzima conversora de angiotensina, ou os bloqueadores dos receptores da angiotensina segundo ARBs, que são comumente prescritos para tratar a pressão alta ou insuficiência cardíaca. Tem como efeito colateral a retenção de potássio no organismo. Se você come muitas bananas, ou outras frutas e vegetais ricos em potássio como laranjas, abacates, batatas, espinafre ou tomates, e ao mesmo tempo tem problemas renais ou toma esses medicamentos, você pode acumular tanto potássio no sangue que o seu coração começa a ter problemas sérios. A hipercalemia pode causar batimentos cardíacos irregulares, arritmias, fraqueza muscular, fadiga e, em casos graves, pode levar à parada cardíaca, uma arritmia, especialmente a fibrilação atrial. É um dos maiores fatores de risco para um tipo de derrame chamado AVC embólico, onde um coágulo se forma no coração devido ao ritmo irregular e viaja até o cérebro. É fundamental reiterar que a banana é uma fruta saudável para a maioria das pessoas. O alerta aqui é muito específico se você tem diagnóstico de doença renal, ou se está tomando medicamentos para pressão alta ou insuficiência cardíaca que podem afetar os níveis de potássio. Converse abertamente com seu médico ou com um nutricionista. Eles poderão avaliar sua condição individual, seus exames de sangue e seus medicamentos para determinar se você precisa monitorar ou limitar sua ingestão de potássio. Nunca se autodiagnostique ou corte bananas da sua dieta sem orientação profissional, pois o potássio é um nutriente vital e a deficiência também pode ser perigosa. É tudo uma questão de equilíbrio e de entender as suas necessidades de saúde específicas. É incrível como algo tão simples como uma fruta pode ter um impacto tão complexo e variado na nossa saúde, dependendo das nossas condições individuais e do modo como as consumimos. Já exploramos essas 5 frutas que podem exigir mais atenção e um olhar mais cuidadoso por parte de quem, como você, busca viver com saúde e vitalidade depois dos 60. Vimos que a carambola é uma vilã para quem tem problemas renais. As tâmaras e frutas secas são bombas de açúcar que demandam atenção redobrada. A toranja pode interagir perigosamente com seus medicamentos. O açaí, se não for puro, é um disfarce açucarado. E a banana, apesar de saudável, exige cautela para quem tem certas condições renais ou usa medicamentos específicos. Não se trata de demonizar essas frutas, de excluí-las para sempre da sua vida. Longe disso, a intenção é empoderar você com o conhecimento necessário para fazer escolhas mais seguras e, assim, proteger o seu mais valioso bem, a sua saúde cerebral e cardiovascular. Este conhecimento é a base para a sua independência, para a sua tranquilidade e para a sua paz de espírito. Percebe como o conhecimento é a sua maior ferramenta.
Não se sinta sobrecarregado por todas essas informações. A ideia não é viver com medo do que se come, mas sim com a clareza de que certas escolhas, quando feitas sem a informação adequada ou sem considerar as particularidades do nosso corpo, podem ter consequências sérias. Cada pequena mudança, cada decisão consciente que você toma à mesa, cada momento em que você questiona o que está comendo ou bebendo, é um passo gigantesco em direção a uma vida mais longa, saudável e, o mais importante, independente. Lembre-se, o objetivo é viver com mais qualidade, com a mente alerta e o corpo forte, desfrutando de cada momento com seus netos, seus amigos, sua família, sem o medo constante de um derrame ou de perder a sua autonomia. Sua saúde vascular é o caminho para a sua liberdade, para continuar viajando, dançando, lendo aquele livro que você tanto gosta, ou simplesmente curtindo um bom dia de sol no parque. É a sua garantia de que você pode continuar sendo você, ativo e vibrante, vivendo a vida que sempre sonhou. Eu adoraria saber sua opinião sobre o que discutimos hoje. Você já tinha consciência desses riscos? Houve alguma fruta que te surpreendeu mais do que as outras? Talvez você já tenha tido alguma experiência pessoal com essas interações ou com as consequências de uma alimentação desequilibrada. Por favor, deixe seu comentário abaixo. Sua voz é incrivelmente importante e ajuda não só a enriquecer a discussão, mas também a inspirar e a alertar outras pessoas que talvez ainda não tenham acesso a essa informação vital. Pense no impacto positivo que sua experiência pode ter na vida de alguém que, assim como você, está buscando viver a sua melhor versão. E se este vídeo te trouxe valor, se te ajudou a enxergar a Acumentens da alimentação com um novo olhar e a desvendar alguns mitos sobre o que é realmente saudável para você, por favor, deixe seu curtir. É uma forma simples, mas poderosa, de me dizer que estou no caminho certo e de ajudar este conteúdo valioso a alcançar mais pessoas que precisam desesperadamente dessa informação para proteger sua saúde e a de seus entes queridos. E claro, se você ainda não faz parte da nossa comunidade, não perca tempo. Clique no botão de se inscrever e ative o sininho para ser notificado sempre que publicarmos um novo vídeo, aqui, no nosso canal. O compromisso é com a sua saúde e o seu bem-estar, trazendo sempre informações confiáveis e práticas para que você possa viver a melhor fase da sua vida. Depois dos 60 com toda a vitalidade, energia e alegria que você merece, juntos, podemos construir uma vida mais longa, mais feliz e com menos preocupações. Lembre-se sempre, envelhecer não é sinônimo de declínio ou de limitações. É sobre acumular sabedoria, experiência e, acima de tudo, sobre cuidar de si mesmo com carinho, com informação de qualidade e com as ferramentas certas. Você tem o poder de proteger seu cérebro, seu coração e toda a sua vida. Faça escolhas inteligentes. Celebre cada dia e viva sua melhor vida em todas as idades. Cuide-se e até o nosso próximo encontro, cheio de mais dicas para a sua longevidade ativa.